Hoje um encontrão muito especial, amém, pessoal? Amém. Quem é que venceu a chuva? Quem venceu o frio? Quem venceu o cansaço? Você venceu. Você venceu e você está aqui. Você pode sair daqui do mesmo jeito como você entrou? Não. Então tá bom. Já que você venceu para estar aqui, você tem que sair daqui mais do que vencedor. É assim que a pastora fala? Vamos ser mais do que vencedores, amém, pessoal? Amém. Bom, hoje, no nosso encontrão, o Senhor deseja falar algo muito importante ao coração de toda a igreja. Mas antes de nós falarmos a palavra de Deus, nós vamos dar um exemplo para vocês aqui agora. Amém, pessoal? Amém. Isabela, vem cá, Isabela, senta aqui. A Isabela, ela vai sentar. Eu quero colocar aqui, ó, uma venda. Vocês viram que a nossa venda está melhor do que a última utilizada. Para não ocorrer problemas. Né? Vamos lá, vamos colocar a venda. Vamos ver. Me diga aí, tá fechado? Sim. Você tá vendo? Sim, já sei. Bom, para não ter dúvida, a gente vai com mais uma. Eita! E agora, Isabela? Não tá, né? É impossível ela tá. Eu fiz o teste pessoalmente, para não ter. Bom, é o seguinte. Eu quero que vocês prestem bastante atenção no nosso exemplo. E eu vou pedir para vocês tomarem cuidado com as reações. Porque as reações podem atrapalhar o exemplo. De tipo, ai, de tipo, então, ó, vamos fazer cara de paisagem, todo mundo cara de paisagem. Como assim? Cara de paisagem. E aí nós vamos fazer assim, ó. Sem esboçar, gente. Ó, presta atenção. Cara de paisagem. Cara de paisagem, tá? Bom, Isabela, eu quero começar aqui te dando um presente. O Gabriel vai trazer aqui. Eu quero que você primeiro segura aqui, ó, põe as suas mãos, segura essa bandeja. Essa bandeja é a sua vida, Isabela. Não pode derrubar a sua vida. Bom, nós vamos começar com um presente aqui, ó. Olha só, que maravilhoso, sem manifestações. Tá vendo isso daqui que você tem? Não tá vendo. Bom, ela tem, agora ela tem. E eu vou fazer uma pergunta para ela. Eu quero fazer a seguinte pergunta agora. Preste bastante atenção. Isabela, você aceita trocar isso que você já tem aí por uma coisa que a Carol vai te dar? Sim. Sim. Eita, nós. Bom, Se remete, porque eu ouvi. não se remete, não se remete. Se remete. Bom, é o seguinte. Isabela, você aceita trocar isso que você já tem aí, que parece ser muito bom, é até pesado. Nossa, parece que eu aprendi. É, você aceita trocar isso daí por aquilo que o Guilherme tem aqui na mão dele? Não. Não? Não. Eu quero experimentar. Não. Preferiu? Não. Tá? Só tá acumulando. Sei não. Isabela, você aceita trocar
tem na sua mão, por isso aqui que a Mirelle tem na mão dela? Sim. Sim. Colega. Ai. Nossa, tá top nas escolhas. Você aceita? Precisa de uma caneta na escola. Não é uma caneta. Não é uma caneta. É o seguinte, você aceita trocar isso daqui que está aí na sua vida por essa coisa que está aqui na minha mão? Não. Não? Não. Não aceita? Não. Pode se manifestar agora. Nossa. Misericórdia. Parabéns, Gabriel. Peraí, ó. Não, peraí, ó. Vamos fazer o seguinte, antes da Isabela abrir, né, tirar aí a venda, eu quero fazer uma pergunta para vocês bem importante. Bem importante. Por que ela errou tantas vezes? Porque o quê? Tipo, né? Isso aqui foi o que a Isabela escolheu porque ela estava de olhos vendados. Se eu perguntar para a Isabela, Isabela, o que você prefere? Com os olhos abertos, o que ela vai preferir? Isso daqui. Por que ela vai preferir isso daqui? Ela também. E ela tá aceitável. Porque ela gosta também. E ela não tá vendada. Porque ela não está Vendada. vendada. Agora ela está enxergando. Agora eu vou fazer outra pergunta para você. E se mesmo ela enxergando, ela escolher isso daqui? Pode sentar, Isabela. Pessoal, para pensar. Ela errou tantas vezes porque ela não estava enxergando. Essa é a lógica, não é isso que todo mundo pensa? Mas aí, quando eu abri os olhos, ela olhou e ela fez uma escolha. Ela escolheu pelo que é o quê? Bom. Mas aí eu te pergunto, e se com os olhos abertos, se eu tirar a venda e ela mesmo assim escolher o errado, mesmo assim ela cometer o erro? Porque ela cometeu vários erros aqui de olhos fechados, não cometeu vários erros? Cometeu vários. Mas vamos pensar, se eu tirar a venda dela e ao invés dela escolher o óbvio, o que ela está vendo que é bom, que é melhor, se ao invés disso ela continuar escolhendo aquilo, aí você tem que entender que já não se trata mais de um erro. Então, ela não cometeu um erro, ela fez uma escolha. São coisas diferentes. E nós precisamos entender. Errar, quando não se conhece a verdade, é humano. Errar, depois que conheceu a verdade, é o quê? É uma escolha. Quando você era do mundo, você cometia erros. Você cometia muito erros. Quem cometia muito erros antes de conhecer a verdade? Eu cometi muitos erros. Nossa, se eu vou chegar nos erros, muitos erros. Mas a partir do momento que eu conheci, que as minhas vistas foram abertas, que eu conheci a verdade, eu posso continuar no erro, escolhendo pelo errado, cometendo erro? Para
estão aí aprendendo, vão cometer um erro aqui, um erro lá, que é humano. Mas se eles começarem, os que estão aprendendo, você que já está vendo e está aprendendo, só que se você começar a errar várias vezes, no mesmo ponto, não é mais um erro, é uma escolha, é uma decisão. O erro passa a ser uma escolha quando você conhece um acerto. É assim que funcionam as coisas. É inevitável você compreender isso. Como cristãos, a gente tem que entender que quando nós estávamos cegos, vendados, na nossa ignorância, né? A gente cometia muitas falhas. Mas quando você começa a aprender a verdade, quando você conhece a verdade, estas falhas não são falhas, é a escolha. É a escolha. Porque você sempre vai poder escolher. Deus te deu o direito de livre. Isso significa que você pode escolher em qual caminho você vai andar, em qual direção, a quem você vai seguir. Você acabou de louvar. Vou seguir o quê? Os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Que se espinhe. Espinhos ferem os meus pés. Eu vou descansar nos braços de Jesus. Isso foi o que você cantou. Agora, se isso vai ser realidade nas suas atitudes, é você quem vai agora dizer se isso tem sido realidade nas suas atitudes. Será que você tem seguido os passos de Jesus? Ou será que você apenas está na igreja? Porque são coisas bem diferentes. Tem gente que acha que o fato de ela estar na igreja significa seguir os passos de Jesus. Não é isso. Para seguir os passos de Jesus, você tem que estar na igreja, porque Ele que constituiu a igreja. Mas nem todo mundo que está na igreja segue os passos de Jesus, porque você pode estar aqui, aprender o certo, ter os seus olhos abertos para a realidade, e mesmo assim, querer escolher, querer decidir o lixo ao invés da bênção. Porque existe o livre. Agora, o Guilherme falou uma coisa ali, ele deixou escapar assim, aí é burrice, né? Se ela com os olhos abertos, porque com os olhos fechados, ela cometeu muitos erros, mas se com os olhos abertos, ela continuasse errando, não é que ela cometeu muito, não é que ela não estaria cometendo um erro, ela estaria escolhendo, tomando a decisão errada, mas a decisão dela. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque é inaceitável que depois que os nossos olhos, uma vez abertos, a gente continue escolhendo as coisas erradas, a gente continue enxergando o erro. A palavra de Deus diz assim, olha só: mas Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Então, uma vez que você tem a chance de ouvir sobre Jesus, de conhecer o caráter que você precisa ter, uma vez que você o conhece, que você se permite estar na presença de Deus, que você se permite ter um chamado, é inaceitável que você volte a fazer as escolhas erradas, mesmas escolhas que você fazia antes, quando
conhecia Jesus. Acabou indo para trás. Acabou andando para trás. Nós não podemos agir dessa forma. Tem até aquela palavra que fala o quê? Que a pessoa que faz tal ato, ela é comparada ao quê? A porca lavada. Ou ao cão que voltou ao vômito. O que é a porca lavada? É quando você tira o corpo da lama, lava, limpa, dá banho, põe pérolas, arruma, e aí você solta e ela volta para onde? Não é assim que funciona se você fizer isso com um porco? Ou um animal, ou um cão, né? Que como animal ele faz o quê? Ele volta ao vômito. É tão nojento da gente falar, mas por que a gente não sente esse mesmo nojo quando pensamos no pecado? É tão nojento pensar que o cachorro, ele vomita, ele coloca para fora aquilo que está ruim, aquilo que não presta. Porque se fosse bom, ia nutrir o corpo dele, não é isso? O que o cachorro vomita? É o que não é bom. Então ele põe para fora. O que ele faz depois? Segura aí. Segura aí. Fluxo. Não é isso? Ele não come o próprio vômito. Ele não bota para dentro de novo aquilo que ele o quê? Pôs para fora. Mas por que as pessoas que antes eram cegas faziam escolhas erradas? E aí elas vêm para a igreja, aprendem a fazer boas escolhas, têm os olhos abertos, são ensinadas sobre o bem, são limpas dessa sujeira do mundo, e aí na hora delas fazerem as escolhas, elas voltam a fazer as mesmas escolhas do passado. Sabe essa coisa, sabe a sua boca coçando ao pensar na atitude do cachorro? Sabe a sua boca aguaçando ao pensar em comer vômito? Você deveria sentir isso quando pensasse no pecado. O pecado, ele deveria trazer isso, esse nojo. Mas não é assim que acontece, porque a nossa carne, ela quer nos enganar. A nossa carne, ela quer nos enganar. Ela quer nos enganar. Os desejos da nossa carne tenta por todo momento ficar o quê? Fazendo a gente pensar que o pecado é algo bom, quando não é. Se você olhar bem para o lixo, você vai saber que não é bom para a sua vida viver de lixo. Não é assim? Não basta estar de olhos abertos. Você precisa fixar a sua visão, fixar os seus olhos no que o Senhor tem para te dar. E tirar os seus olhos ali do pecado e querer olhar para a bênção, olhar para as coisas boas que Deus tem para te dar. Eu li essa passagem e ela falou muito forte ao meu coração. Ela diz assim, ó, em Salmos, olha: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei, e a ela eu a obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos, e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos caminhos que traçaste. Eu li essa passagem e eu falei, Senhor,
essa oração. É a oração que a igreja tem que fazer hoje. A oração que a igreja tem que fazer hoje. Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos caminhos que traçaste. Quer dizer, não basta ter os olhos abertos. É necessário estar com os olhos atentos aos caminhos de Deus. Não adianta você estar com os olhos abertos e olhar, conviver, querer olhar as coisas do mundo, porque os nossos olhos podem se enganar. As pessoas podem olhar algo que parece ser muito bom, mas no final leva ao quê? A ruína, a perdição. Não é isso que a Bíblia fala? Nós precisamos tomar muito cuidado, porque a nossa carne é especialista em querer nos enganar. Quando você olha, por exemplo, para um pecado que lá no mundo te atentava, se lá no mundo você tinha um determinado vício, entenda que toda vez o diabo vai querer lançar esse determinado vício novamente para te atentar. Se uma pessoa ela tinha um vício, por exemplo, de cocaína, um exemplo, o diabo não vai colocar, por exemplo, o desejo de roubar no coração dela, porque o vício dela era cocaína. Se ela tinha o vício de roubar, o diabo não vai colocar desejo de beber, porque o que pegava ela era o roubo. Se ela tinha o vício de beber, o diabo vai pegar onde? No vício de beber. Se ela tinha o vício de se prostituir, aonde que o diabo vai pegar? Na prostituição. Se ela vivia no adultério, aonde que o diabo vai tentar lançar para derrubar essa pessoa no dia a dia, nas escolhas do dia a dia? No adultério. E se você ficar ali, ó, olhando, você tem um vício de se prostituir. Você tinha um vício de se prostituir no mundo. Você veio, buscou o Senhor, foi liberto. Mas se você assistir, por exemplo, um vídeo de prostituição, você está com os seus olhos direcionados para o mal. O que adianta os seus olhos terem sido abertos se eles só podem ver o quê? O mal. Você precisa escolher para onde você vai fitar os seus olhos e de onde você precisa desviar. Como nessa oração o salmista ora: Senhor, me faz aqui desviar os meus olhos daquilo que é inútil. O que é inútil? Aquilo que não serve para nada, além de destruir o homem. Então, meu amado, essa ideia você precisa ter na sua mente. A ideia de que todo dia, o pecado vem. E propostas existem. O mundo faz a seguinte proposta para você. Você quer trocar o seu ministério por um minuto de prazer com essa pessoa? Você quer trocar a sua salvação por um copo cheio de algo que vai te suprir por um minuto? Depois destrói a tua vida? Você quer trocar o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo que está sobre você, por um minuto vendo um vídeo que você não deve ver? Todos os dias, propostas vão aparecer diante de você. Não importa quem seja aqui, todos recebem propostas. As crianças recebem propostas num nível, os adultos em outro nível, e cada um no seu respectivo, da sua respectiva luta diária, que é aquilo que você abandonou para viver com Cristo. O diabo quer que você troque aquilo que você tem com Deus por aquilo que Ele tem para te oferecer.
é o quê? E agora você pode ver. Se você, em algum dado momento, se permitiu ser cego e errou na sua cegueira, Deus está te dando uma chance hoje de você abrir os olhos e ver. E a partir de hoje, nunca mais se permitir ser o quê? Cego. Porque quando você é cego, você faz coisas absurdas. Nós já fizemos vários exemplos aqui sobre enxergar. Lembra aquela vez que as crianças ficaram se batendo todas aqui? Não conseguia chegar em lugar nenhum, ouvir nada, entender nada, estava todo mundo o quê? Cego, sem entender. Quando você não enxerga, você não sabe aonde você quer chegar. Você precisa enxergar, abrir os seus olhos, mas também não adianta você enxergar e não tomar nenhuma atitude certa. Porque existem pessoas que elas enxergam a destruição em que elas estão. E enxergar a destruição que elas estão não é o suficiente para elas agirem e escolherem. Eu não quero mais isso, não. Abrir os olhos, eu não quero mais isso. Minha vida está isso, eu reconheço. Eu não quero mais, eu quero a bênção de Deus. Aí não adianta nada você enxergar. Se o fato de você enxergar não te move a fazer o que precisa ser feito para sair deste lugar. Você compreende? Nós precisamos nos atentar. Todo dia o pecado vai bater na porta. Todo dia a tua carne vai gritar. Todo dia um filho do diabo vai ser usado para querer te enganar. Todo dia alguém que era da fé e que não é mais vai querer confundir o seu coração. Como esses cantores aí a cada dia, saindo da igreja, cantando lá no meio secular e falando, não tem nada a ver, fé, profissão é profissão. Já dizia as prostitutas, fé, profissão é profissão. Não, está tudo ligado. Tudo está ligado. Na sua vida, tudo está ligado. Minha vida espiritual está bem, apesar de eu estar com problema na minha vida financeira, não estou sendo dizimista fiel, mas eu tenho buscado, orado muito a Deus. Aqui eu vou me consertar. Gente, não existe isso. Não existe a sua vida aqui, a sua vida lá. A gente separa em partes para ficar fácil de identificar. Mas você não anda em 7. Não existe 7 de você, não existe 10 de você, não existe 5 de você. O que existe aí é um. É um que se um lado não tiver bom, o outro também não. Também não está. Também não está. Se algo está indo errado na sua vida, o resto vai o quê? Dá tudo errado. Preste bastante atenção. Porque toda ação tem uma reação. Toda escolha, toda decisão, ela vai te trazer frutos bons ou maus. Parece clichê, mas a gente fala sempre, eu vou repetir de novo. Deus é tão bom que te deixa plantar o que você quiser. E Ele é tão justo que você colhe exatamente aquilo que você plantou. Por quê? Eu vou continuar fazendo escolhas erradas. Por quê? A pergunta é por quê? A pergunta é por quê? Você não se indigna com você mesmo? Volta aqui, Isabela. Senta aqui, Isabela. Senta aqui. Se eu falar aqui para Isabela assim, Isabela, você quer trocar isso por isso? E ela dizer não, fala não. Mentira, eu sei que você já escolheu certo. Só aqui um exemplo. Não. E aí? Você vai falar o que para ela? O que você vai falar para ela? Se isso fosse realidade, claro. Se isso fosse realidade, o que você ia falar?
lá não tem nada de bom. Não tem nada de bom. Como assim? Só pode estar lá. Hã? Só sobra ela pegar o lixo e passar o nariz, a tristeza. Triste. Aí, Mexe no seu amado, não tem nada de bom. E se você visse ela escolhendo isso, se você aqui olhasse para ela fazendo essa escolha, se essa escolha fosse de verdade, você ia falar, opa, peraí. Não, peraí, calma. Está errado. Não faz isso não. Não é? Você não ia ficar indignado com a escolha? Agora, pensa na sua vida, porque na vida dos outros a gente é top. A gente é top para dar opinião, para pensar, aquela pessoa ela deveria fazer desse jeito. É fácil a gente olhar a vida do outro porque a gente enxerga para fora ali, né? Agora, quando a gente precisa enxergar para dentro, olhar aqui, e aí a gente fala, poxa, aonde eu não estou conseguindo ver, mas eu sei, e Deus sabe, porque Ele enxerga o nosso coração. Quando eu olho para dentro, eu tenho a chance de analisar a minha vida e falar, cara, tem algo que está errado aí. Eu preciso lutar mais. Eu preciso dizer mais não. Parar de aceitar certas coisas, certas situações, certas sabotamento da nossa carne. Sabe quando a nossa carne quer nos sabotar? A gente vai precisar cuidar disso no nosso coração. Olhar para dentro e fazer uma análise. Fazer de fato uma escolha. Amém, pessoal? Amém. Essa escolha tem que ser positiva. Você errou até aqui? Deus, Ele te dá a chance de perdão nesta noite. Mas eu te pergunto, quantas e quantas vezes você vai ficar achando que as suas escolhas foram erros que você cometeu? Suas escolhas são suas escolhas, erradas, mas você decidiu isso. Não adianta, não adianta. Você precisa decidir pelo certo. Você precisa falar, ó, sai fora, lixo. Eu vou viver as promessas de Deus. É isso que você precisa fazer na sua vida. Amém, pessoal?